Fala aí, rapaziada, em jogo bem movimentado, o Palmeiras empata com o Bragantino, com polêmica, hein? Goleiro aí, vocês acham que o goleiro agarrou o Endrick ou não? Pra mim, eu acho que ele ali foi pênalti. Mas e aí, comenta aí embaixo o que vocês acham. O jogo foi bem movimentado, o Palmeiras até buscou a virada, mas infelizmente, né? Mas é isso aí, vamos ver aqui o que os comentários falaram sobre o jogo, né? Sobre a partida. Mas antes do vídeo, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like. E é isso aí, vamos pro vídeo. Boa noite. Boa noite, Pedrinho. Um grande abraço aos colegas. O Palmeiras jogou contra um adversário que se comportou muito bem. O Palmeiras perdeu muitas chances. O Bragantino também teve as suas. Fez um golaço. Foi um jogo mais ou menos parecido com o jogo do Campeonato Paulista, quando o Palmeiras venceu por 2-1. Mas foi uma partida difícil. E outra vez o Palmeiras tomou um belo gol de fora da área, né? Exemplo do que aconteceu no meio de semana, quando o Grêmio conseguiu empatar no finalzinho do primeiro tempo. Também assim, veja, o Palmeiras, aliás, pegando os números aqui, finalizou 22 vezes contra 8 do Bragantino. Isso não quer dizer que só o Palmeiras tenha criado, e o Bragantino também. Palmeiras, no segundo tempo, quando o Abel trocou muitas peças do time, o Palmeiras perdeu um pouco de ritmo, claro, porque tira o Dudu, tira o Veiga, enfim, o Arthur. Nem todos têm reservas à altura, né? O Breno Lopes, a gente sabe, por exemplo, que é um jogador de muita entrega, dedicado e tal, mas não tem a mesma qualidade. Agora, também tem uma coisa, né? O tipo do tropeço que vai acontecer com todo mundo e vai acontecer outras vezes com o Palmeiras nesse campeonato. Lembrando que, pelo Campeonato Brasileiro, nos últimos 48 jogos, o Palmeiras perdeu 3. E eu acho que o empate, óbvio que não era o resultado esperado, mas está longe de ser o fim do mundo também. 1-1 no Allianz Parque, Palmeiras e Bragantino. Canelada só está começando. Flávio Prado, muito boa noite para você. O Bragantino que encaixou a marcação dificultou para o Palmeiras, que não saiu com resultado positivo do Allianz hoje. Flávio, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, amigos. Olha, principalmente no segundo tempo, né? O Piperno falou das alterações. E, obviamente, todos os jogadores que entraram tinham um nível inferior aos que saíram. Exceção feita ao Fabinho com o Richard Rios, que realmente, né? Mas no mais, eu tenho a impressão aqui que foi uma questão mesmo de preservação por desgaste. O Dudu fazia uma boa partida, talvez fosse o melhor até do Palmeiras, e foi sacado para a entrada do Breno Lopes. Então, obviamente, deve ter sido alguma coisa, ou para preservação física, ou pior situação, o Dudu ter sentido alguma coisa, mas não foi a impressão que deu. E claro que aí o Palmeiras caiu de produção. Quando ele conseguiu fazer o gol, o Bragantino logo na sequência fez aquele golaço, né, do Capixaba. E aí realmente com os jogadores com uma qualidade menor, fica mais difícil você buscar o resultado contra um bom time como é o do Bragantino. O Bragantino empata muito, né, mas ele é um time interessante. Ele está muito abaixo da tabela do que deveria estar, mas realmente é um time interessante. E assim, para mim não acho nenhum absurdo o resultado. A única coisa é que o Botafogo já vira a semana na liderança. E se ele ganhar amanhã em Goiás, ele até vai abrir uma folguinha, né? Ele tá com 14. Abre 4. Quem diria, né? Garante mais uma rodada na frente. Exatamente, com relação ao Palmeiras. E o Fluminense, que também sofreu pra caramba hoje pra ganhar do Cuiabá. Pode parecer que não, eu vi boa parte desse jogo, mas o Fluminense jogou muito mal, principalmente no primeiro tempo. Mas, de qualquer forma, ele encosta também. Então, agora nós temos 15, 14 e 13. Tudo coladinho. Depois já vem uma segunda safra ali, né? O Flamengo e tal, se bem que o Cruzeiro ainda joga amanhã. Mas, enfim, o Atlético Paranaense pode chegar a 12, mas o Botafogo vai ganhando uma folguinha que eu imaginava que ele não teria. Imaginava o Palmeiras virando líder e o Botafogo tendo que correr atrás, mas agora tem uma folga, se bem que o jogo em Goiás não deve ser muito fácil pro Botafogo, não. Daqui a pouquinho, no Canelada, lance polêmico, o torcedor do Palmeiras reclama nas redes sociais de um possível pênalti do goleiro Cleiton para cima do Endrick. Daqui a pouquinho o lance pra gente debater aqui nessa edição do Canelada. Só tá começando, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. José Manuel de Barros, esse empate do Palmeiras em casa contra o Bragantino, que dificultou a vida do Palmeiras, também jogou no Allianz Parque, essa é a verdade, um golaço do Bragantino, 1-1, o que faltou pro Palmeiras vencer esse jogo, Zé? Boa noite. Boa noite, Pedro. Rapaz,
colocar a bola na rede. É o que faltou, aliás, para os dois lados, né? O Palmeiras chegou 22 vezes, o Bragantino menos, mas assim, em termos de finalização, porque a sensação que dava é que estava um jogo meio lá e cá, completamente aberto. O Bragantino encarou o Palmeiras, foi pro ataque, aliás, começou o jogo marcando lá na frente e foi do Bragantino a primeira oportunidade para marcar o gol, para botar a bola na rede, né? Quando o Abel, justificando após 2 goleadas seguintes, e até tentando segurar um pouquinho a empolgação, até da imprensa, né? Igual esse Palmeiras, ninguém segura, 5 num jogo, 4 no outro, e o Abel fala, calma, porque há poucos dias vocês diziam que o Palmeiras tomava muito gol, e agora é perfeito? Não, alertava, e eu após essa declaração, em alguns dos programas até comentando, eu falei, ele tem razão, porque, por exemplo, sábado já é um jogo chato, um adversário chato de se enfrentar, que é o Bragantino, e não é descartado um empate, por exemplo, entre Palmeiras e Bragantino. O Bragantino que está retomando o nível dele, sei lá, o futebol dele, o empate contra o Grêmio, pressionando muito na parte final, saindo de um 3-3 com o Grêmio, mas com possibilidade até de fazer o 4º gol, de sair com vitória contra o Grêmio jogando em Porto Alegre, e hoje foi a equipe que encarou, que buscou a vitória o jogo inteiro. Finalizou menos em relação ao Palmeiras, mas atacou bastante. A diferença foi essa, né? O Palmeiras chegava e conseguia pelo menos finalizar. Ou o chute era travado, tentava o chute pro gol. E o Bragantino muitas vezes chegava e não finalizava, mas atacou tanto quanto o Palmeiras. Buscou o gol tanto quanto o Palmeiras. Foi um jogo meio maluco, um jogo muito aberto. Foi um sábado de jogos malucos, né? Fluminense sofrendo contra o Cuiabá, em alguns momentos o Cuiabá até incomodando mais, né? Chegando mais, enfim, tendo números melhores. Bahia e Flamengo, que será tema na sequência aqui do programa, jogo maluco também lá na Fonte Nova. Aconteceu o São Paulo, tudo, né? Também. Doido. E no jogo entre Palmeiras e Bragantino, um jogo muito aberto, de 2 times. Eu acho que os 2 treinadores vão chamar os elencos para conversar sobre marcação, né? Porque os 2 setores defensivos, né, deram muito espaço, né? 1-1, pelo que a gente viu no jogo, foi um placar magrinho. Era para ter sido, se fosse para terminar empatado, pelo menos um 3-3 no jogo de hoje no Palestra Itália, Pedro. Acho que o Palmeiras sentiu a ausência do Zé Rafael, um jogador de mais combate ali no meio de campo. Faltou ali um atleta com mais físico no meio de campo do Palmeiras. O Zé Rafael é aquele cara que trava jogadas. É equilíbrio, né? Também chega na frente, a gente fala aqui, né? A locomotiva do Verdão, leva o Palmeiras pro campo de ataque, acabou faltando. Fabinho, eu acho que é muito técnico, e o Rios, que entrou na segunda etapa, eu acho que ele acaba se destacando pelo físico. E aí na segunda etapa o Abel Ferreira tentou corrigir, colocou o Richard Rios, mas aí o jogo 1-1 e ficou aquela pressão do Palmeiras, tal, não conseguiu achar o gol da vitória. Piperno, esse Palmeiras que goleou o Goiás fora de casa, goleou o Grêmio no Allianz Parque, agora empatar com o Bragantino. Hoje no Allianz Parque, com mais de 38 mil palmeirenses, é um empate que fica com sabor de derrota. Eu vejo dessa forma. Para você, Piperno? São